luz, para nos dar vida, nos dar esperança e nos dar a salvação. Nós queremos te adorar nesse momento, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aos pés
Senhor. Vamos ler Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Versículo 16 diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Qual é que diz sua versão aí? No livro de Lucas, capítulo 18, diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Folheie a sua folha um pouco para frente, capítulo 19. Capítulo 19, versículo a seguir: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Senhor Deus, obrigado por este momento. Nos ajuda, Pai. Dai-nos sensibilidade, dai-nos graça para compreendermos e entendermos aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Fale conosco, Pai, pela Tua palavra. Nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus, sendo o próprio Deus, Jesus sendo o Verbo que encarnou-se, de João que nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus sendo o Criador, pois é João quem disse que Ele criou todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Na sua grandeza, no seu poder, na sua sabedoria, na sua majestade, Jesus viveu entre nós como homem. Embora sendo 100% homem, ele também era 100% Deus. Jesus não nasceu com o estigma do pecado, porque não foi da vontade do varão, mas foi pelo Espírito Santo. Jesus andou nesta terra, conversou com as pessoas. Jesus deu muitas provas, embora ele não veio provar nada, de que ele era Deus, porque ele conhecia o coração das pessoas. Jesus sabia lidar com as pessoas. Jesus sabia ou sabe compreender as mais profundas, os mais profundos sentimentos que nós temos no coração. Jesus, ele conhece. Jesus não faz acepção de pessoas. Você pode dizer amém? Amém. Senão eu não estava aqui, irmão. Jesus não faz acepção de pessoas. Não há nenhuma barreira, irmãos. Não existe nada neste mundo que possa impedir alguém de chegar a Jesus. E por que no texto bíblico nós encontramos aqui pelo menos dois casos de dois homens? Um era conceituado, o jovem que a Bíblia o chama de mancebo de qualidade, príncipe dos judeus. Ele tinha muita reputação, e era boa a sua reputação entre os judeus. Era um homem rico, um homem que aparentemente religioso, guardava os mandamentos, e não teve nenhuma dificuldade
de chegar diante de Jesus. Simplesmente o texto começa dizendo que ele perguntou diretamente, enquanto no outro texto, coitadinho de Zaqueu, procurava ver Jesus e não podia, por causa da multidão. Interessante que, como era fácil para aquele jovem rico aproximar-se de Jesus, falar com ele, porque ninguém maltratava esse jovem. Eu penso que todos lá em Israel, quando via esse jovem, a Bíblia não diz o nome dele, gostaria de apertar a mão dele, ou dizer boa tarde, olha, ele falou comigo. Era um jovem aristocrata, um jovem herdeiro de uma grande fortuna e tinha muitas propriedades. Então nós vemos aqui o símbolo da religiosidade. Diga comigo, religiosidade. A religiosidade é assim: o que será que falta para mim? Eu sou tão perfeito. Era assim que dizia aquele homem. Ele foi interrogar Jesus, irmãos, não foi por necessidades. Ele foi interrogar Jesus: Senhor, que bem, eu não sei, Senhor, eu não entendo, eu faço tanta coisa boa, que bem que eu devo fazer para ter a vida eterna? Aí está a questão. Ele não tinha, irmãos, alegria da salvação. Quem tem alegria da salvação? Amém. Vez por outra, fala: obrigado, Jesus, porque os meus pecados foram cravados na cruz. Isso é uma grande alegria que o crente tem que termos: alegria da salvação. Não se conforme se você não tiver esta alegria. Busque-a e você encontrará. Ele pergunta: Senhor, que bom, que bem eu devo fazer? Quanto eu devo pagar, Senhor, para alcançar a vida eterna? E Jesus fala para ele: guarda os mandamentos. Jesus sabia tudo que ia falar com ele, Jesus sabia da situação dele, Jesus sabia o que ele precisava fazer. Mas Jesus começa dizendo: guarda os mandamentos. Ele diz: quais? Quer dizer, eu tenho guardado todos. E Jesus assim: não adulterarás, não dirás falsos testemunho contra o teu próximo, e vai dizendo, e diz no final: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus tirou a prova com ele e diz assim, ele disse para o Senhor: Senhor, tudo isso eu tenho feito, Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus fala para ele assim: então te falta uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E o relato bíblico, tanto de Mateus como de Lucas, diz que ele ficou triste, saiu pesaroso, porque ele era proprietário de uma grande, ou de grandes propriedades, ou de muitas propriedades. E por outro lado, você vê Zaqueu, irmãos, diferença, né? Jesus, logo quando o jovem sai, Jesus fala assim: quão difíceis são os ricos entrar no céu. Quão difícil, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Esse foi uma hipérbole, não foi? Eu perguntei para um judeu lá em Israel, por acaso era o nosso guia que fez, morou 6 meses no Brasil, aprendeu com muita facilidade a falar o português, e falava com português como um brasileiro, né? Até achei que ele fosse brasileiro. Falou: não, morei 6 meses no Brasil e aprendi a falar o português, porque sou guia turístico e aqui vem muitos brasileiros, né? Eu perguntei para ele: aquela história de Jesus do fundo da agulha, o que é aquilo lá? Aí ele contou. Era uma porta que havia em Jerusalém que tinha esse nome, fundo de agulha. E quando os inimigos se aproximavam, o sentinela dava o alarme, e as pessoas não podiam entrar com o camelo não passava naquela porta, irmãos. Podia passar até um jumentinho, baixava e puxava, espremia e puxava, embora ele empaca às vezes, mas conseguia passar, mas o camelo não passava. E Jesus falou assim: que é mais fácil o camelo passar ali do que um rico entrar no céu. Você disse: quem vai se salvar então, Senhor? Ele disse: isso é impossível aos homens, mas a Deus tudo é possível. Deus pode salvar um rico, amém, irmãos? Deus pode salvar, e Deus salva um outro rico aqui, irmãos, chamado Zaqueu.
que parece num contraste de comportamento, de oportunidades. Zaqueu difere um pouco desse homem, porque a Bíblia nos diz que ele não teve tantas facilidades como o jovem de qualidade de chegar a Jesus. Ele procurava, ele se esforçava, ele até que tentava. Primeiro que ele tinha 1,5 metro ou um pouquinho mais, era baixinho, talvez um pouco menos, e a multidão sempre ladeando Jesus, e ele tentava, não conseguia nem as pontas dos pés. E ele teve uma ideia: eu vou subir numa árvore que tem no caminho, Jesus certamente passará por lá quando sair de Jericó, e eu vou ver o rosto dele. Irmãos, na exegese textual a gente percebe que quem não sabe o que é exegese é sacar o texto, né? Eu não posso torcer aqui e fazer uma exegese, tem que fazer uma exegese, sacar o texto e trazer, né? Então, lendo o texto, investigando o texto, a gente percebe que Zaqueu só queria ver o rosto de Jesus. A Bíblia não diz que ele queria falar com Jesus, queria perguntar alguma coisa para Jesus, ele queria ver quem era Jesus. Talvez Jesus fosse, bonito, parecido com os discípulos, né? Barba, não sei. Esse Jesus que pinta por aí não deve se parecer nada com ele. Olho azul, os judeus não têm olho azul, então, né? Assistiu aquele filme, aquele Jesus, até a gente quer é bonito o camarada, né? Um cabelo bonito, um formato assim diferente, a gente visualiza o Cristo na oração como aquele Cristo do filme, porque é muito bonito aquele filme. Então, mas Jesus é muito mais bonito que isso, irmãos, aleluia. Jesus é lindo, diga assim para o seu irmão: Jesus é lindo. Se você vê ele, você vai ficar apaixonado por ele, amém? Pode ser homem, pode ser mulher, se apaixona por ele, pode ser casado. E eu não tenho ciúme da minha esposa em dizer que é apaixonada por Jesus, aleluia. Então, meus irmãos, ele queria ver o rosto de Jesus. Quem era Jesus? Era um homem que sofria acepção. Os judeus não gostavam de Zaqueu, irmãos. Zaqueu, ele trabalhava para Roma, sendo um judeu. Então ele era considerado pela sociedade judaica como um traidor da nação, porque Roma estipulava um valor, ele cobrava 2, 3, 4 vezes a mais. Então ele era odiado pelos judeus, era um publicano, e a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Uma vez Jesus foi criticado e disseram: ele come com os pecadores, e associou junto com os pecadores os publicanos. Zaqueu quis ver o rosto de Jesus, irmãos, queria conhecer Jesus. Agora é interessante, irmãos, que Jesus, a respeito de saber o que havia no coração do jovem rico, porque a Bíblia deixa bem claro que aquele homem não amava a Deus, irmãos, não amava a Deus. Jesus não cita, pelo menos nas Escrituras, quando ele diz quais são os mandamentos, Jesus não cita o amor a Deus, Jesus cita o amor ao próximo. E Jesus tirou prova com ele, porque viu que ele não amava a Deus. Irmãos, abrindo parênteses, se nós pudéssemos enxergar esse jovem na eternidade hoje, quais seriam as palavras dele se de fato ele morreu sem se arrepender? Não sabemos se futuramente depois ele ouviu o Evangelho com mais tempo, repensou aquilo que ele perdeu, correu atrás. Mas se ele foi parar na eternidade sem Jesus, irmão, sem aceitar Jesus, com tristeza ele deve estar vivendo. Eu tive de frente com a vida, eu queria até comprar a vida eterna, queria fazer alguma coisa para conquistar a vida eterna, mas eu estive de frente da vida e virei as costas. O dinheiro que ele tinha, a fortuna, não lhe serviu para nada, ficou tudo, foi só com a roupa do corpo para a sepultura. E por outro lado, Zaqueu, irmãos, eu acredito que Jesus até nem olhou para cima, porque Jesus sabe de tudo, irmãos. Zaqueu na árvore, Jesus passa e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Diferentemente do jovem rico, que Jesus teve que dizer: olha, você tem que vender tudo que você tem e dar aos pobres. Zaqueu antecipa. Jesus dorme na casa dele, não há nenhum detalhe aqui da
da visita de Jesus na casa de Zaqueu, mas eu penso que Jesus quis apenas dormir na casa de Zaqueu. Jesus não foi para conversar com Zaqueu. Zaqueu não dormiu. Jesus acorda pela manhã e fala: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguém tem me defraudado, vou restituir 4 vezes mais. A iniciativa daquele homem, irmãos, aleluia, tomar a decisão e a demonstração que realmente ele amou a Deus, ele conheceu Jesus e começou a amar a Deus naquele momento, porque ele se destituiu, irmãos, do material. Há muitas coisas nessa vida que podem nos prender, irmãos. Não é só dinheiro, não. Às vezes eu até falo para Deus: Senhor, nunca me deixa ter muito dinheiro, se o dinheiro for me afastar de Ti, Senhor. Permita eu sempre viver assim no limite, porque o maior bem que nós temos, irmãos, é a presença de Deus na nossa vida. E há muitas coisas que concorrem Deus conosco. Você sabia que o maior aliado contra Deus na sua vida é o dinheiro? Sabia disso? O dinheiro é o maior inimigo que nós temos contra Deus. Há pessoas que às vezes não tem nada, começa a ter alguma coisa, já começa a perder a qualidade, irmãos, do serviço para Deus, já começa a orar menos, porque agora eu não tenho dificuldades, eu tenho muitos recursos financeiros. Eu conheci muita gente assim no Brasil, quando começou a ter um bom salário, começou já a ganhar bem, ele começou a deixar de orar. Não precisa orar, mas às vezes Deus permite a gente passar dificuldades, porque Jesus espera que nós estejamos aos seus pés, aleluia. O amor de Deus por nós é tão grande, nós não podemos entender as lutas, as aflições, os problemas que nós vivenciamos como um ato de maldade. Deus não me ouve, por que Ele não tira esse mal da minha vida? Às vezes Deus está permitindo isso aí para trazer você mais próximo dEle, para que você vá mais aos pés dEle, para que você fale mais com Ele, para que você clame mais pelo nome dEle, porque do contrário, irmãos, às vezes nós esquecemos a Deus quando não passamos por dificuldades. Amém? Então às vezes é melhor a gente viver no sufoco, mas aos pés de Jesus, irmão. E o dia que Ele achar que nós estamos preparados, estamos estruturados, que agora o meu amor de Deus se tornou consistente, eu já não sou capaz de deixar Ele por nada, porque eu já entendi que Deus é melhor, que o seu amor é melhor, que se relacionar com Jesus, não existe nada melhor que supere, irmãos, esse relacionamento com Jesus. Quando eu chegar nesse estágio, se Ele quiser me abençoar, Ele vai me abençoar, mas os meus olhos não possam estar postos nisso, porque se eu estiver servindo a Deus só por causa de bênção, irmão, só porque Ele vai me abençoar, não, Ele vai me dar uma casa, Ele vai me dar isso, me dar aquilo. Nós servimos a Deus com motivações erradas, Eu sempre costumo orar ao Senhor, assim: Senhor, santifica as minhas motivações, Senhor, nunca deixe-me servir a Ti por interesse, porque eu quero isso, Irmãos, o importante é você servir a Deus e deixar que o resto Ele vai cuidar de você. Aleluia. É como diz Jesus: buscai primeiro o reino, o domínio de Jesus na sua vida. Busquemos, irmãos, o controle dele nas nossas atitudes, que Ele mude a nossa vida, mude a nossa caminhada, os nossos relacionamentos, que Ele possa nos ajudar a ter bons relacionamentos, que Ele possa nos ajudar a dar fruto, como foi falado aqui, irmãos. Depois, se Ele quiser me abençoar, Ele vai me abençoar, porque Deus é bom, irmãos. Deus não quer nada de mal para a gente, irmãos. E Jesus comparou uma vez e falou assim: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Ele diz assim: quanto mais o vosso Pai que está no céu lhe dará bens, Ele lhe dará o Espírito Santo. Aleluia. Então, meus irmãos, nós vemos aqui nesse texto algumas peculiaridades. Eu entendo aqui que Jesus não faz acepção de ninguém, irmãos. Uma outra verdade: não há nada que possa nos bloquear o acesso com Jesus. Segundo a história, irmão, Paulo tinha 1,5 metro exato, era baixinho, Paulo tinha defeito visual. Paulo, por andar muito de cavalo, tinha as perninhas assim, e andava meio assim, Paulo era um sujeitinho, eu acho que nenhuma irmã que queria namorar com ele. Ele era solteiro, mas ele se entregou para Jesus de uma tal forma
Ele abraçou o Evangelho. Aleluia. Interessante que quando no encontro com Jesus, imagine você se encontrar com Jesus, vai querer saber tudo, sim ou não? Eu vou querer saber tudo. Senhor, me explica isso. Jesus falou assim: olha, vai, entra na cidade, que lá vai ser dito a você o que você deve fazer. Jesus sempre conta comigo e conta com você, irmãos. Deus podia falar com você pessoalmente, podia te instruir pessoalmente, mas Ele gosta de usar o barro, irmãos. Aleluia. Ele gosta. É até uma covardia Deus travar a batalha com o diabo. É até uma covardia, irmãos. Ele sopra, dá um soprinho, já era. Aí ele fala assim: para que eu vou lutar com o diabo se eu tenho barro? Amém, irmãos? Amém. Quem aqui é barro, levante a mão e diga: graças a Deus, sou barro. Deus não faz acepção de pessoas. Paulo se tornou um homem conceituado. Todos nós lembramos de Paulo, todos nós colocamos o nome dos nossos filhos de Paulo. Quem conhece algum Paulo? Levante a mão. Meu pai, meu irmão se chama Paulo. Um dia Nero humilhou Paulo, segundo o relato de Flávio Josefo. Ele disse: eu vou acabar com o seu nome. Você que é o mentor do defunto chamado Cristo, eu vou acabar com o seu nome. Você vai ser esquecido na história. Ninguém vai se lembrar de você, Paulo. Interessante, né? Eu tenho vontade, irmãos, de arrumar um animalzinho de estimação e colocar: Nero, vem. Você conhece alguém que chama Nero? Aí se cumpre Provérbios, né? O nome do justo é abençoado, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Aleluia. Paulo, Deus exaltou o nome de Paulo, irmãos. Aleluia. Aleluia. Deus não faz acepção de pessoas. O jovem rico certamente tinha um cabelo muito bem cuidado, não era como eu assim, muito bem cuidado. Certamente era esbelto, praticava academia, se vestia muito bem, o sapato dele não era mal engraxado que nem meu assim, não era terno, descomposto de duas cores. E Jesus, você não ama a Deus, rapaz. Você tem tanta coisa, Deus te abençoou tanto, te deu riquezas. E aquele jovem era herdeiro de uma fortuna. Ele não precisou nem trabalhar para ter aquilo. Você não consegue amar a Deus com tudo que você tem? Então larga isso, joga fora, que isso é o teu inimigo, rapaz. Aí Jesus ensina na Bíblia dizendo assim: se o teu olho esquerdo for um tropeço, tira ele. Jesus não está mandando arrancar o olho. Arranque aquilo que está te prejudicando na sua vida. Arranque, joga fora. Há coisas na nossa vida que a gente tem que jogar fora, irmãos, porque vão impedir a gente de entrar no céu. Ah, mas eu sou crente, eu faço isso. Mas há coisas que nos impedem de entrar no céu, irmãos. Temos que jogar fora. Observe uma coisa, irmãos, que Jesus, a Bíblia diz que achou André, mais um outro discípulo, acompanharam Jesus mediante a afirmação de João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 discípulos de João o abandonaram e foram atrás de Jesus. Mais tarde o diabo tentou João: você vai deixar os seus discípulos acompanhar Jesus? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Aí André era um deles. André levou Simão para Jesus. Olha que interessante. Diga comigo: André levou Simão para Jesus. Jesus olha Simão e fala assim: tu não a chamarás Simão, tu não chamarás mais tu chamarás Cefas, Pedro, pedra, tu serás uma pedra. E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, assim, essa sua afirmação é a pedra angular, essa sua afirmação é a pedra de esquina, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Aí Filipe, irmãos, foi alcançado também. Jesus achou Filipe. Ele fala: eu preciso arrumar alguém para levar na congregação. Precisa arrumar alguém. E encontra Natanael. Aí encontramos o Cristo, aquele que falou a lei e os profetas, Jesus de Nazaré. E quando ele fala Jesus, Natanael fala assim: pode vir alguma coisa boa de lá?
Nazaré, irmãos, uma cidadezinha tão pequenininha, havia muitos ladrões, muitas prostitutas, muitos mendigos, muitos cegos, paralíticos habitavam naquela cidade, leprosos, havia leprosários ao redor daquela cidade. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Jesus vê Natanael e fala assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aleluia. Jesus está dizendo: esse rapaz não tem engano, eu conheço o coração dele. Irmãos, na Bíblia nós entendemos que Deus não olha para a nossa aparência ou para as nossas esquisitices. Quem é que é esquisito? Nós temos esquisitices variadas aqui, irmãos. Ninguém pode criticar ninguém. Todo mundo tem uma esquisitice, sim ou não? Ou é no andar, no falar, no reagir, no relacionar. Todos nós somos esquisitos, irmãos. É verdade. Você fala que trem esquisito, é você e eu, né? Todos nós temos esses problemas, né? E Jesus fala assim: esse aí é um verdadeiro, não há nele dolo, ele é verdadeiro. Aí ele fala: não, tu me conheces. Jesus fala assim: antes que você viesse, eu te vi debaixo da figueira. Aleluia. Diga assim para o seu irmão: Deus te vê. As mais ocultas, os mais profundos segredos que temos, Deus conhece, irmãos. Por isso que é bom falar com Deus, escancarar, orar, falar com Ele, porque Ele só quer que você entregue para Ele, porque Ele já conhece. É interessante que na história diz que Natanael tinha mais ou menos a idade de Jesus, e que quando houve a matança lá em Belém, em que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, com a intenção de matar Cristo, José foi avisado por sonho, fugiu com Maria para o Egito, e a mãe de Natanael escondeu ele nos galhos da figueira. Aleluia. Você pensa que Natanael, pelo menos eu li um artigo de um grande teólogo chamado Scofield. Ele dizia que aquela menção de Jesus falando da figueira, não estava falando de Natanael debaixo de uma figueira esperando Jesus, ou fazendo uma coisa lá até que fosse achado por seu irmão ou por Filipe. Está fazendo referência a muitos anos atrás, ou a 30 anos atrás. Natanael sabia disso porque seus pais haviam contado: olha, você não morreu, você é um milagre, Deus tem um plano na sua vida, porque Herodes tentou matar as crianças, mas Deus nos ajudou, nós te escondemos no meio das folhagens, no topo da árvore, aleluia. E Jesus se lembra daquilo: eu te vi, Natanael, lá na figueira, aleluia, te vi escondido lá, eu te livrei. Irmãos, não ignore isso. Deus, Ele nos conhece, irmãos. Deus, Ele nos conhece no profundo, no escondido. Existem coisas em nós que às vezes nós não entendemos bem, né? Sentimentos estranhos que nós temos, reações. Deus conhece-nos melhor do que nós. É por isso que o salmista diz: sonda o meu coração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da verdade. Aleluia. Interessante, meus irmãos, que Deus não faz, diga comigo, Deus não faz acepção de pessoas. Ninguém terá desculpa diante de Deus. O jovem tinha tudo, irmãos, só não tinha certeza de salvação, e diante da vida ele perde a oportunidade. Zaqueu, condenado pela sociedade, discriminado, rejeitado pela sociedade, um homem com um mau caráter, ele extorquia as pessoas com altos impostos, ele era odiado pelo povo, não tinha liberdade para entrar e sair de centros comerciais, ou de algum bar, de alguma coisa, que vendia alguma coisa, porque as pessoas olhavam: esse é ladrão, é publicano, é pecador, porque o mundo vivia dentro de um ângulo de religiosidade, irmãos. Uma grande, a religião, irmãos, ela tem que servir para ligar, porque essa é a tradução da palavra religamento, religar você com Deus. E a religião daquela época afastava as pessoas de Deus.
Enquanto Jesus procurava entrar para falar com prostitutas, para andar com os pecadores, e quando algum pecador o convidava para ele ia correndo, porque ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. E os religiosos daquela época não entenderam isso. O religioso, ele fala assim: isso não é de Deus, isso não pertence a Deus. Irmãos, diga comigo: Deus tem multiforme sabedoria. Aleluia. Observe uma coisa que Zaqueu não esperava Jesus falar com ele. Zaqueu não esperava que Jesus olhasse para ele, e muito menos que Jesus auto-convidasse para ir na sua casa, irmãos, porque é assim, né? Eu vou na sua casa se você me convidar. Amém? Amém? Quando há uma amizade mais íntima, estou indo aí, ok? Mas assim, dentro da história, Zaqueu não tinha intimidade com Jesus, e Jesus falou assim: eu vou posar na sua casa. Imagine você dizer para alguém no primeiro encontro: olha, eu vou posar na sua casa. Será que você fala com segurança? Só que Jesus conhecia Zaqueu, irmão. Jesus sabia que Zaqueu, sua alma clamava por salvação. Você já percebeu e já entendeu por que às vezes, irmãos, nós nos deparamos por situações ou com situações aflitivas? Já percebeu que às vezes nós nos deparamos com problemas que parece que não tem solução? É Jesus querendo chamar a tua atenção, aleluia, para você se esforçar para estar com Ele, irmãos. Porque olha, a Bíblia diz que ele não podia ver Zaqueu por causa da multidão. Existem tantas coisas hoje que podem nos impedir, irmãos, de estar com Jesus. Mas eu creio, mas há muitas coisas, se nós não lutarmos, se nós não fizermos como Paulo: eu esmurro meu corpo, eu subjugo meu corpo, eu reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu não seja desqualificado. Paulo, irmãos, ele não se importava, queria padecer, desde que ele ganhasse a Cristo. Tantas coisas podem nos afastar de Deus, irmãos, é a multidão. A Bíblia diz que ele se esforçava. Você lembra do paralítico de Cafarnaum? A porta estava cheia, irmãos. Como que um homem carregado por 4 iria conseguir entrar naquela casa? Se fosse um magrinho, tipo assim, Rosebelto, né? Joel, né? Daniel, Aline, Eline. Tem mais magrinho aqui também, né? O Nilton. Sabe o que eu ia dizer? Tu não passava lá, nem eu, nem você, nem eu. Só se fosse de frente, do lado não passava. Tem também pessoas aqui que não passavam lá. Agora imagine, ele dependia de 4 homens para carregá-lo, irmãos. Ele podia dizer: Senhor, desculpe lá, eu até que tentei sair da minha casa, arrumei 4 amigos e fomos ter contigo, mas não tinha jeito, a casa estava montada, eu volto outro dia. Irmão, mas quem quer, irmãos, faz. Quem quer, consegue. Você tem que lutar, tem que ser valente, irmãos. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas sim de poder, de moderação e de força. Ele podia desistir ali. Às vezes nós não somos abençoados, ou deixamos de receber a bênção, ou ficamos sempre na mesmice espiritual, sempre reclamando das coisas, sempre dizendo: eu não consigo, eu não posso, porque não há esforço. Você tem que se esforçar. Deus espera que você se esforce. Não havia jeito, não havia. Eu vou tentar de algum jeito. Peraí, para o telhado, alguém falou: você vai entrar no telhado, você é paralítico, rapaz. Não interessa, eu quero entrar. Suba comigo lá. Estelharam a casa de Jesus, irmãos. Jesus morava nessa casa. Eu tive o prazer de entrar lá dentro da casa onde Jesus morou, irmãos. Estelharam o telhado. Aí aparece 4 homens pendurando um homem no lençol, e a Bíblia diz que Jesus olhou para eles e viu a fé deles. É por isso que Tiago diz assim: a fé sem obras é a morte. Esse livro quase que foi tirado do cano da Bíblia, porque
grosso modo assim, sem você examinar, parece que ele está combatendo as ideias paulinas, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tiago está falando exatamente, fé sem ação, irmão, sem ação. Sabe o chapolim do lado? Não vai nada, está com medo. Eu tenho fé, pastor. Você viu o incrédulo que não vai na igreja, que não lê a Bíblia, fala, eu tenho a minha fé. Eu tenho a minha fé. Sendo que a fé vem pelo ouvido. Irmão, nós somos obreiros aqui. Você que já conhece a Bíblia um pouco, já tem participado das virtudes celestiais, dos mistérios vindouros do Espírito Santo. Se você deixa de vir à igreja, deixa de ler a Bíblia, a sua fé vai perdendo a força. Daqui a pouco você fica desvalido, fica abatido e acaba ficando destruído espiritualmente, porque a nossa fé, ela é gerada pela faísca da palavra. Aleluia. Toda vez que você ouve a palavra, é por isso que o diabo luta, irmãos, com a gente, para a gente não vir na igreja. Você está com dor de cabeça, você está doente, você não pode hoje. Ele embaraça, ele arruma tantos embaraços, porque ele quer que você não ouça a palavra, porque a palavra vai gerar fé no seu coração, e se você tiver fé, você agrada a Deus, as coisas começam a andar na sua vida. Aleluia. Quando você tem fé, irmãos, quando você recebe a fé pela palavra de Deus, aleluia, Ele sabe que você vai trazer prejuízo no reino dele. Então Ele vai dizer para você, olha, você não pode, você não tem. Olha, o diabo, ele tenta tirar as pessoas da igreja, irmãos. Sabe de uma forma precisa que o diabo tem que tirar as pessoas? Fazendo que ele não goste do pastor. Não gosta do pastor. O dia que você passar a não gostar do pastor, o diabo tira isso da igreja. Sabia disso? Você não vai conseguir ouvir. Você consegue ouvir alguém que você não gosta? Não. É difícil, irmãos, ouvir alguém que você não gosta, né? Então,